Que semana foi essa? Mercados explodiram, tudo no green aqui, tudo verde, tudo em alta. Lá nos Estados Unidos, as ações com performances muito boas aqui, num olho semanal, os ETFs também, né? Recuperação do mercado um tanto quanto interessante. Mas e aí, será que acabou a crise? É isso mesmo? Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos. Quando a gente olha aqui o S&P essa semana, colocando aqui um gráfico semanal, ele está fechando muito bonito, muito bem. Vou pegar aqui ó, toda a liquidez dessa queda aqui dos menos 20%. Né? Lembra do bear market que a gente comentou? Quando o preço chega lá no menos 20% de drawdown, lá nos Estados Unidos é o chamado bear market, né? Só que tem que tomar cuidado porque muitas vezes é aquele o ponto que o mercado dá uma respirada e uma revertida. Então, naturalmente, a gente teve essa movimentação de queda e aqui culminou, né, nesse momento aqui de grande pânico, né? Quem lembra dos vídeos aqui de uma ou duas semanas para trás, a gente tinha o índice do medo e da ganância ali na base de 4, né? Ele vai de 0 a 100, então, cara, praticamente um medo absurdo, desespero completo. O mercado aqui já se recuperou um pouquinho e agora ele vem aqui entregando resultados um pouquinho mais interessantes. Agora, qual que é o cuidado, né, pessoal? Por mais que a semana tenha sido muito boa, e deve estar ajudando a sua carteira, você investe pelo menos de forma internacional, né? As carteiras recomendadas têm parcelas que são internacionais, ligadas ao dólar e aos ativos globais, então elas estão se beneficiando de toda essa alta, mas é verdade que elas também sofreram um pouquinho com essa queda, tá? Não existe almoço grátis. Você quer ganhar na alta, você vai ter que, às vezes, sofrer um pouquinho, né? Sofrer não, né? Mas estar exposto aqui à queda, né? Sempre de forma saudável. Agora, o que acontece, tá? Aqui vai meu primeiro disclaimer e cuidado especial para vocês, tá? Vídeo de sexta-feira eu sempre faço, hoje é sexta, mas você deve estar vendo isso no sábado, né? Sempre faço um pouquinho mais técnico com a avaliação do cenário da semana e eu faço comentários extras nas carteiras recomendadas, né? Lá pro pessoal, tá? Mas dá uma préviazinha aqui para vocês, né? Muitas vezes depois dessas movimentações exageradas, o mercado realmente ele dá uma corrigidinha e pode ser que volte a cair, ok? Então, fica aqui o cuidado especial para você tomar, porque por mais que a gente tenha várias sinalizações interessantes de que as crises tarifárias estão se desenrolando um pouco melhor, né? Acordo com a Índia, agora a China parece que está interessada em negociar um pouco mais. Dizem que é fake news, dizem que não é. Apple confirmando aí produção de iPhones lá na Índia, então parece que soluções estão se criando, mas assim, na minha opinião, ainda não é nada concreto. Tá? Então você precisa estar preparado, como sempre, né? Mas estou reforçando aqui para caso hajam novas quedas, para caso haja aqui, ó, novamente, né, a perda desse último fundo que ficou. Pô, se isso aqui acontecer, se você está fora do seu perfil de risco, a carteira vai sangrar muito. Tem que tomar cuidado, fica o alerta especial. Ah, Antônio, o que você quer que aconteça? Cara, querer mesmo, eu quero que todo mundo ganhe dinheiro e seja feliz, né, pessoal? Agora, só eu querer não é suficiente. Então, nosso dever de casa é realmente estar bem expostos, né, com uma carteira bem diversificada e segura para qualquer cenário. Bom, já comentei para mim qual ativo essa semana te deixou mais feliz aí, com mais ganhos na sua carteira. Quero muito saber. Aqui a gente teve os ETFs e as ações do mercado americano, mas eu também separei aqui um pouquinho, até mesmo das nossas ações brasileiras, né? Infelizmente, aqui no Panorama Resulta Capital, não consigo colocar os ETFs brasileiros com esse mapa de calor aqui, né? Mas com as ações a gente consegue ter uma noção aqui, pelo menos por setor, como é que elas performaram, né? Então, destaque aqui de estranheza realmente ficou para a Petrobras, que ficou zerada, né? Sendo que muitas ações aqui, financeiro bombando, o Banco do Brasil também é zerado, né? Diversas delas aqui passando de 5% de alta. Nosso Ibov aqui, quando a gente coloca aqui num gráfico semanal, já está no semanal, ele subiu aqui, ó, 4%, tá? Porque eu olho aqui em cima, ele mostra a variação no último candle, né? Então o candle é semanal. E aqui a gente está muito, muito perto de novo do topo histórico do Ibovespa. Isso aqui, cara, vamos lá, hoje eu vou falar um pouco mais aqui no vídeo, as minhas opiniões, tá certo? Vamos lá, hoje eu vou ser uma gente boa. E você tem que tomar cuidado com o seguinte, tá? O Ibovespa, ele tá a 2% aqui do topo histórico. Então, estamos muito, muito próximo dos maiores preços aqui da história, tá bom? Então, se você está comprado em ativos aí de renda variável brasileira, você tem que tomar um certo cuidado com as próximas semanas e meses, né, para ver o que você vai fazer. Por quê? Porque quando um ativo chega em preços mais caros da história, geralmente só compra quem está precisando comprar. E eu imagino que você é uma pessoa física que está investindo por longo prazo, né? Geralmente as pessoas são assim, aqui do canal pelo menos, né? Conta para mim aí nos comentários como é que você é, né? Qual que é o seu objetivo, mas você não tem tanta urgência assim. Quem tem pressa para comprar no topo geralmente é quem está vendido.
mas isso é papo para outro vídeo. Então, quem está embarcado no Ibovespa, nos ativos de renda variável brasileira, né, pessoal? Quando eu falo Ibovespa, é renda variável brasileira. Tá? Se a gente pegar aqui outros ETFs parecidos com o Ibov, a gente sabe, índices também, que são muito parecidos, tá? Então, se você tem ativos aqui de renda variável, de ações principalmente brasileiras, tem que ficar muito esperto no momento de lateralização ou até de correções, tá bom? Ah, Anthony, você não acha que vai romper o topo histórico aqui em cima? Cara, de novo, o que eu acho não importa, tá? Mas se as pessoas perguntam, eu sempre tenho que responder alguma coisa, tá? Achar, eu acho, ok? Já falei isso faz mais ou menos umas 3 semanas lá nas carteiras recomendadas. Então, da mesma forma que a gente teve esse movimento aqui, ó, que ele rompeu o topo histórico, a gente pode ter novamente um outro momento que ele rompe o topo histórico. Só que romper o topo histórico não significa que o Ibovespa ele vai magicamente se transformar, né, naquelas promessas de 200 mil pontos que a gente está ouvindo desde 2019. Né? Quem aí já investiu em 2019? Eu já investi em 2019. 2019 foi o ano que eu mais aprendi na dor na bolsa. E naquela época eles já diziam, né, que o Ibovespa ia para 200 mil pontos e assim por diante. E nunca chegou, tá? Ainda mais se você descontar a inflação. Não vou nem fazer isso para não ficar muito feio o gráfico. Tá? Então, de novo, não tem nada assim, especificamente contra, né? Tem algumas ressalvas com o mercado acionário brasileiro, mas não é culpa do índice, é culpa do contexto brasileiro, né? Então você tem que tomar um pouco cuidado para você não estar exposto demais. E aí, vai que novamente, vamos supor que você compra agora, né? Cara, vai que novamente ele volta aqui, ele cai aqui para os 120 mil pontos, né? Que é um range bem comum aí do Ibovespa, bem provável. Se você não tem problemas com isso e tem uma boa mentalidade para longuíssimo prazo, não tem problema, vai fazer um DCA, vai se expondo com tranquilidade. Agora, se você ainda é muito novo, está entrando na bolsa agora, lembra? Pessoal, às vezes a pessoa que é mais iniciante está entrando agora no topo, tem que tomar um pouco de cuidado, às vezes repensar a estratégia, fazer o DCA, que é fazer um preço médio ao longo do tempo, uma coisa que vai proteger o seu bolso e vai evitar você aí de não só perder dinheiro, mas de ter uma experiência menos traumática na bolsa, né? Menos dolorida aqui com os ativos de renda variável. Destaque aqui positivo também para o IFIX, né? Ele é bem menos volátil do que o Ibovespa, mas ele está fechando aqui com quase 1,8%, quase 2% aqui, vai, de alta na semana, então, resultado muito interessante. E também, né, novamente, mesma regra, né? A gente tem aqui o IFIX já muito próximo do topo histórico, tá? Então, a aplicação aqui, a ideia é a mesma, né? Obviamente, eu vou nem entrar no mérito se fundos imobiliários são bons ou ruins para sua carteira, para os seus investimentos, para sua aposentadoria, acho que essa discussão é para outro dia, né? Essa gera bastante comentário. Fazer um vídeo desse de novo, trocar uma ideia com o pessoal, né? Mas, de qualquer forma, fica aqui o disclaimer, né? Se você está comprando muito pesado, está entrando agora em fundos imobiliários, toma cuidado, né? Porque muitas vezes, nessa primeira escorregada aqui de menos 15, menos 20%, de vez em quando a taxa Selic vem ali e dá uma balançada, o pessoal às vezes já fica um pouco mais receoso. Tá? Então, o cuidado aí para você tomar e não se assustar. Por último aqui, sobre o mercado brasileiro, eu queria comentar sobre o dólar, né? Fechando aí com 2% de queda na semana. Muito bom o resultado aí para nós brasileiros, no sentido, né, diminuir a inflação, né, não ter esse problema todo, o pessoal conseguir voltar para a Disney, né? Fundamental aí nos planos de todo mundo, brincadeira. Tá? E eu queria saber de você a sua opinião, né? Por que será que o dólar está caindo tanto, né? Será que o Collor sendo preso está pressionando isso para baixo, né? O que será que está acontecendo? Vi uma notícia que tinha 73 milhões de brasileiros endividados. Cara, um percentual grande, hein, do Brasil. Bom, se contar cartão de crédito, eu também tenho. Agora, brincadeiras à parte, pessoal. O dólar tá caindo aqui por causa do DXY, tá certo? Então, o dólar ele vem perdendo a força em relação aqui ao mundo todo. Já faz aqui um tempinho, tá certo? Deixa eu colocar aqui o dólar real, que é essa linha mais rosa aqui, né? E o DXY são o gráfico de candles aqui. Né? O DXY é aquela cesta que tem o dólar versus várias moedas importantes do mundo, tá bom? Contra o euro, iene ali do Japão, enfim. Então, o dólar ele vem numa queda em termos globais aqui, né? O gráfico de candles já faz aqui há um certo tempo, né? Desde 2025 aqui que a gente viu, né? Em janeiro desse ano, perdão, essa queda toda, tá? E aí a gente tem o nosso dólar real, essa linha aqui, ele também teve aqui a sua correção, ok? Mas ele deu uma segurada, tá? Essa segurada aqui que o pessoal estranhou tanto. Esses dias até teve um comentário, não lembro do nome do colega do canal, mas ele questionou, né? Pô, por que o DXY está caindo tanto e o dólar aqui no Brasil, né, não está? Está explicando isso tudo. Eu lembro que na época eu respondi alguma questão relacionada ali a commodities, mas sinceramente é muita coisa nesse momento, são muitos fatores
para a gente cravar uma coisa só, tá certo? Mas ainda assim, a maior pressão aqui do dólar é de queda, né? Esse aqui é daqueles movimentos estratégicos do Trump, né? Queira você sim ou não, mas ele precisava, ele ainda precisa, né? Que esse dólar se enfraqueça bastante frente ao mundo. Olha, já se inscreve, deixa o like aqui no canal, porque tem muita gente que é recorrente, assiste os vídeos e ainda não fez isso, hein? Tô de olho, eu vou te agradecer bastante. Agora, sobre a agenda global ali para a semana que vem, tem coisas muito, muito importantes que estão no radar. Eu olho um pouco mais ali para o S&P do que para o Ibovespa, porque acaba sendo um movimento mais relevante, tá, pessoal? E o S&P vai ser influenciado demais nas próximas 2 semanas por vários dados. Dois desses dados são os mais importantes, são esses aqui. Primeiro, sexta que vem, tem o payroll, não o farm payroll, né? O que é o payroll? É o relatório de desemprego lá dos Estados Unidos. E por que que isso aqui influencia tanto o S&P? Cara, por diversas coisas, mas basicamente isso aqui influencia o segundo fator, que é muito em breve a próxima reunião do Fed, das taxas de juros. A gente está aqui ó, há 11 dias da próxima taxa de juros. Não é semana que vem, eu sei, eu sei. Mas uma semana antes, as coisas meio que já se definem. Eu nunca fui na mesa, né, com o Powell, onde eles definem a taxa de juros, mas eu imagino que eles não chegam lá, conversam e tiram uma conclusão 2 horas antes dele dar o discurso. Né? Eles já chegam com as coisas bem esclarecidas. Tá? Então, geralmente, uma semana antes é quando a gente vê as probabilidades aqui sendo um pouco mais cravadas, e aí o mercado realmente tomando as posições e já se travando ali para aquilo que ele acredita mais que pode acontecer. Tá? Nesse momento, não tem aqui uma grande mudança, né? Tudo está apontando realmente para manutenção das taxas de juros nos Estados Unidos aqui, tá? Ou seja, deixar tudo como está, ok? Mas nessa altura do campeonato, o mercado não olha tanto para esse número aqui, que é dessa próxima reunião, tá? Ele vai começar a olhar para essas mudanças aqui das próximas. Lembra, o mercado sempre se antecipa. É a mesma coisa aqui ó, com os fundos imobiliários. Ó, lembra dos FIIs? E FIX. Poxa, os fundos imobiliários eles começaram a cair, beleza, fizeram um fundo, e aí a tese é sempre aquela coisa, né? Quando as taxas de juros vão cair, os ativos de risco vão subir. Cara, mas os ativos de risco já subiram? Será que eles já se anteciparam à queda dos juros do Brasil? O que será que nos diz isso aqui tudo? Então, minha opinião, né, um pouquinho sim, tá? Tem a antecipação da queda das taxas de juros, ok, mas eu ainda acho que tem aqui um certo movimento especulativo. Brasil, mundial, muita confusão, realmente muita confusão mesmo. Essa questão das tarifas, enquanto não tirarem tudo isso de novo, vai afetar muito os mercados, muita incerteza. E é mais provável, agora, vamos lá, né? Isso aqui é importante. Quando o mercado está com tanta indecisão assim, no caso das tarifas, as tarifas elas representam aqui um momento de muita incerteza para o mercado. Bom, o que que acontece? Quando o mercado está com muita incerteza, ele geralmente não toma um lado e vai embora. Ele geralmente não pega tendência, tá? Ele geralmente fica, a gente fala de consolidado. Ele fica trabalhando num range. Por quê? Porque ninguém quer gastar tanto dinheiro assim e se comprometer tanto com um lado, tá bom? Por exemplo, quando a gente olha no longo prazo, os ativos de risco, é que o Ibov é um pouco mais fácil de a gente ver. A gente vê que ele, pô, é um movimento altista aqui, né, de alta que a gente fala, né? Mas ele tem uma tendência de alta. Só que em momentos de certa incerteza, ou seja, não existe uma crise completa, não é o fim do mundo, mas ninguém está tão otimista assim. Daí é muito difícil do mercado pegar e, enfim, ficar felizão e seguir firme numa tendência. Tá? Ah, Anthony, pode acontecer do mercado pegar uma tendência embora e nunca mais voltar? Pode acontecer, pode acontecer. Mas a gente tem que tentar olhar aqui para aquilo que é mais provável, não apenas aquilo que é mais possível. Tá bom? Então tem muito, assim, possível tudo é. Mas o que é mais provável? Poxa, o Ibov ele já vem trabalhando, né? Vou dar um exemplo do Ibov, tá? Mas até vale até para o S&P um pouquinho, tá? Ele já vem trabalhando aqui nesse rangezinho, cara. Existem incertezas no Brasil, poxa, político, fiscal, eleições, corrupção, impressão de dinheiro, assim, tem várias preocupações. Estou olhando aqui para um investidor institucional, não estou falando eu, tá bom? Então, muitas vezes, os caras não vão se comprometer a ficar comprando aqui para cima para levar o Ibov para 200 mil pontos. Isso é muito caro, às vezes. Não compensa. Não compensa você estar em reais, muitas vezes, botando um dinheiro violento com uma inflação que toma o real, né? Você poderia estar em dólar. Essa é a conta que eles fazem, tá certo? Assim, não é 5 conto, mas essa é a conta que eles fazem. Muitas vezes o preço ele fica aqui, ó, oscilando nesses ranges, tá? Você não precisa operar isso aqui, você não precisa se preocupar com isso aqui, mas eu estou falando porque é um certo ajuste de expectativas que muitos investidores precisam ter. Então, eu não sei exatamente quanto tempo você investe, como é que você lida com seus investimentos, mas nesses momentos aqui de topo histórico, como o Ibovespa, tem muita gente que se emociona, que dá all-in, que compra pesado,
E aí, cara, e se, né, o Ibovespa corrigir aqui para baixo, ficar complicado para você? Então, é mais nesse sentido, é mais nesse disclaimer, tá certo? Ó, a mesma coisa vale aqui para o S&P, né? Nos momentos aqui de desespero, né? Que aconteceu aqui, né? No dia 8 aqui, principalmente de abril, né? 7, 8 de abril. Muita queda, muito desespero, porque tarifas, medos, incerteza, aquela coisa toda. E aí, o que, que acontece depois? Às vezes o mercado dá uma respirada. Então, quem se emocionou e acabou vendendo aqui, né, no fundo, pode ter perdido dinheiro, tá bom? E se você for olhar aqui, né, o índice de medo da ganância aqui da CNN, nesse momento, olha só, ele já está com 36, já está bem mais tranquilo, mas ele estava aqui, né, com 4 ou 3, se eu não me engano, né? Olha só, a timeline aqui, olha só, estava com 3 aqui, né, um medo extremo, e justamente nesses dias aqui, 8, 7, 8 de abril. E a sua obrigação não cair no viés do medo nem da ganância, para não comprar nem vender na hora que você, teoricamente, não deveria. Não é que você não deve por causa do investimento, mas é que você não deve por causa das emoções e elas acabam, às vezes, atrapalhando demais. Se você quiser uma carteira de investimentos pronta, diversificada com ETFs, do Brasil, do exterior, tudo comprado pela B3, eu ofereço essas soluções aqui da Resulta Capital. Tem um link na descrição para você conhecer um pouco mais sobre isso. Vou deixar aqui um último comentário em relação ao Bitcoin e as cripto em geral, tá? Mas eu queria mesmo falar do Bitcoin. Porque, cara, o que aconteceu essa semana, né, com o Bitcoin, hein? Cara, fiz aquele vídeo do Bitcoin versus padrão ouro, Bitcoin versus S&P, e, cara, Bitcoin não para de subir, né? Ele está aqui com 95 mil dólares aqui de valorização, né? Realmente uma movimentação muito atípica, muito bom para quem tem na carteira, né? Enfim, é volatilidade, mas aqui ainda vale a mesma tese de antes, tá? Sempre tem que tomar cuidado para quando ele dá essas esticadas aqui, né? Olha só onde é que ele está, tá justamente essa regiãozinha aqui que a gente fala, essa regiãozinha anterior. Será que ele vai aqui ficar de lado e vai embora para sempre? Será que ele não vai dar uma corrigida? Então, você sempre tem que tomar cuidado para não estar exposto aí aos drawdowns do curto prazo, se assustar e perder dinheiro, tá bom? Mas, no geral, muito interessante essa alta. Eu quero saber a sua opinião, né? Essa alta aqui dos mercados é só um short squeeze para depois eles despencarem de novo? Estou falando aqui, ó, Bitcoin, S&P, até mesmo Ibovespa. Você acha que eles vêm para baixo de novo? Ou agora não? Acabou mesmo, Anthony? É tudo topo histórico, retomada de alta, rumo a dezembro fechar na máxima histórica. Será que é isso mesmo? Quero saber a sua opinião. Comenta para mim aí embaixo, eu vou responder todos os comentários, tá? E tá aqui o vídeo sobre o ouro batendo o SP500, para você aí que tenta fazer stock picking, mas quem sabe poderia até comprar ouro para bater o S&P, tá? Brincadeiras à parte, tá tudo explicado lá, tem que tomar bastante cuidado com os dois ativos. Um grande abraço, ótimo final de semana, obrigado pela sua inscrição e seu like, lembre-se que investir certo resulta capital.